Mais um tropeço rubro-negro no Campeonato Brasileiro da Série D. O time não consegue vencer em casa e encara o Maranhão Atlético já no próximo compromisso. Técnico Yarley está na Berlinda. Será que para ou continua? Com estes assuntos estamos chegando para comentar também ontem sobre o tropeço do Moto diante do Cametá. Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Vamos trazer para você os acontecimentos também pós-jogo do Motoclube Cametá ontem no Estádio Castelão. O time até não foi mal escalado pelo técnico Pedro Yarley. E a escalação do Moto teve o Dejaí, Guti, Vitão, Matheus, Claudino e Gustavo, Lucas, Matheus, Claudino e Rodriguinho, Rian, Giovanni Tinga e Cleiton. Pois é, um motoclube que foi a campo para buscar um resultado positivo. O time rubro-negro esperava vencer o jogo, mas o desfecho não foi aquele. Até ainda conseguiu fazer 1-0, mas depois, no final do jogo, acabou tomando um empate, porque o time recuou bastante, porque o time o técnico Pedro Yarley não fez as alterações necessárias para o Motoclube, que jogava diante do penúltimo colocado na competição, o time do Cametá, que vem de derrota, ou vinha de derrota para o Maranhão Atlético, tentando se recuperar. Até fez um jogo duro, um jogo difícil, mas o time do Cametá, mais uma vez, endureceu diante do Moto, e o time rubro-negro maranhense não conseguiu o resultado esperado. O duelo ficou empatado então em 1-1, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Moto, então, fez 1-0 com o Giovanni Tinga, mas recuou demais o seu time. Recuou demais, o que levou o time do Cametá para cima com o empate do Papel, né? Papel marcou para o time do Cametá e, consequentemente, o jogo terminou empatado em 1-1. Resultado que deixa o Moto numa situação delicada. O time não conseguiu voltar ao G4 da competição. O time comandado pelo Pedro Yarley, você viu aí que não foi mal escalado, mas precisava ter mais atitude. E depois que marcou o gol, ele ainda fez a troca do Rodriguinho, que substituiu ao Giovanni. O Jorge vinha de contusão, estava no banco, mas ele estava no banco porque já tinha feito a transição. Se o Giovanni está no banco, você tira o Rodriguinho e coloca um zagueiro, o que é que você vai ter exatamente aí, torcida? O time do Cametá indo para cima e não deu outra. Foi para cima, amassou o Moto até conseguir o gol de empate. Simples assim. O Moto ficou sem poder de fogo, apenas se defendendo. As alterações não surtiram efeito. Miqueias muito fora dela. Muito. Algumas peças que estão aí não conseguem render, não conseguem mostrar o real futebol para vestir essa camisa rubro-negra. É bom que se diga aqui. E o técnico Pedro Yarley, o que mais preocupa é exatamente isso. O Pedro Yarley não fazia a leitura correta do jogo. Na variação, até os próprios jogadores, Dejaí, entre eles, o time jogou bem. O time não jogou bem, o time do Moto não jogou bem. Você não pode jogar bem, recuando o seu time, errando o último terço, o tempo todo, o time não conseguindo chegar ao gol adversário. Como é que você pode jogar bem desse jeito? Isso é preocupante, a torcida rubro-negra é muito preocupada. O técnico Pedro Yarley, do comando do Moto, já está na hora da cobrança ser mais exacerbada. Série D do Campeonato Brasileiro são 11 jogos com 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ele já está no comando do time há 13 jogos. 13 jogos. No Campeonato Maranhense ele teve um empate e uma derrota. Tudo bem, tinha chegado aquele lance todo, mas e agora? Cara, já são 11 jogos do comando nessa Série D do campeonato e o time consegue não andar. Ou não consegue andar, né? Então, o torcedor está insatisfeito, o torcedor quer mudanças. Quem sou eu para dizer para a diretoria do Moto tirar o Pedro? Não sei qual é o entendimento que eles têm. Se vai confiar agora, faltam 3 jogos. Você tirar o treinador nesse momento para colocar um outro treinador, o que é que vai acontecer?
Ele vai dar conta do recado de, já vésperas de um clássico com o Maranhão Atlético. Esse jogo está programado para domingo no Estádio Castelão. Agora, eu acho que, no meu entendimento, não tem mais jeito, é ficar do jeito que está mesmo. Deixar o Pedro confiar para ver se o Moto está colado ali. Não entrou no G4, porque nesses 2 últimos jogos perdeu 4 pontos, galera. Se o Moto marca uma vitória diante do Fluminense e uma vitória diante do Cametá, só aí você já soma 6 pontos, né? Você soma 6 pontos. O Moto chegou a 15, o Moto tinha 14, chegou a 15. Mas existem os critérios de desempate. E o primeiro critério de desempate, número de vitórias. E o Moto não está conseguindo vencer. E é por isso que não conseguiu voltar ao G4. O Moto está na 5ª colocação. E tem o clássico com o Maranhão, que ganhou o Cametá, que agora é vice-líder, porque o Altos ganhou do Tocantinópolis ontem. E aí subiu, foi para 18 pontos, mas colocou o Maranhão na 2ª também pelo critério de desempates, né? Então o Maranhão hoje é vice-líder, o Altos é o líder e o Moto não conseguiu chegar ao G4 da competição. Muito preocupante, o torcedor do Moto está muito preocupado. Gente, o Moto tem camisa para chegar. Talvez falte um pouco mais de lastro de técnico para o Yarley. Não é que ele passou por grandes times, jogou competições internacionais, jogou na La Bombonera, salvo engano, marcou gol na La Bombonera pelo Paysandu, né? Então, é um cara de um conhecimento espetacular, que não está ainda, com esse conhecimento que tem, as peças que ele tem aí não estão entendendo, não é possível. Mas o treinador faz o trabalho dele, tem treinador que trabalha ao quadrado, e às vezes o atleta não assimila, ou às vezes ele não coloca aquele atleta que ele poderia colocar no time, né? Por exemplo, Paulo Rangel. Paulo Rangel pediu desligamento. Por que o artilheiro do Moto da temporada pediu desligamento? Porque não estava sendo utilizado. Entrava poucos minutos para terminar o jogo. Então, eu estou sendo preterido aqui, eu vou embora. Pediu para sair. Não joga mais no Moto. E o Moto ontem não conseguiu. Na hora que é para colocar o meia, não dá, tem que partir para cima. A melhor defesa é o ataque. Vamos incomodar. Faz o justo aqui, mata o time do contra-ataque. Tira Rodriguinho, não coloca Jorge, não coloca Itinga. O time recebe a pressão do Cametá até tomar o gol de empate. O torcedor do Moto está muito chateado. Comente para nós aqui no canal Lécio Costa Narrador. Eu quero ouvir os comentários do torcedor a respeito do Motoclube, sobretudo o torcedor do Motoclube de São Luís. Tem 3 jogos. Tem condição? Tem condição. Trocar agora é importante? Bom, na minha opinião, seria muito complicado essa troca faltando 3 jogos. Talvez na sequência do campeonato, para o momento que está, não seria bom uma troca do Motoclube agora. Talvez, mas não se sabe a cabeça do dirigente. A pressão que o torcedor está fazendo nesse momento sim, queremos um técnico mais experiente. Será que a chegada de um técnico mais experiente, faltando 3 jogos, vai resolver? Talvez resolva. Quando um técnico chega, motiva mais, dá uma injeção de ânimo nos atletas, mas é muito perigoso trocar agora. Vamos deixar para que os dirigentes possam tomar essa decisão, colocar a cabeça no travesseiro e chamar o técnico para uma reunião, que seja para ficar ou não no comando do time rubro-negro. Então, o time do Motoclube não conseguiu essa vitória ontem, se complicou na classificação. Essa classificação, nesse momento, ela está com o time do Altos com 18, Maranhão Atlético tem 18, é o vice-líder. O terceiro colocado é o River com 15 e o quarto Tocantinópolis com 15. O Moto tem 15, depende só de si. Depende só de si. O importante é chegar no G4. Não interessa se é na 4ª colocação, se é na 2ª, mas o Moto tem que chegar no G4. Tem possibilidades? Tem. Mas esse jogo diante do Maranhão passa a ser um jogo de suma importância para o Moto. De suma importância para o Moto. Porque o Moto, salvo engano, vai decidir a parada na última rodada fora de casa. Fora de casa. Então, era para ter vencido o Fluminense, era para ter vencido o Cametá,
jogou os pontos fora e agora corre risco de não se classificar. De 4 classificados, o Moto corre esse risco. Mas tem jogo. Tem jogo. E vamos ficar atentos ao comportamento do Moto nesse jogo que vai acontecer no próximo domingo. O jogo é 16 horas no Estádio Castelão, com a presença do torcedor. O torcedor, mais uma vez, pouquíssimos números, mas aqueles que foram reclamaram muito do time rubro-negro. Reclamaram muito do técnico Pedro Arley. E agora vamos para esse novo confronto do Moto com o Maranhão Atlético. E o Papão do Norte então sabe que é preciso ganhar. Empatar o jogo com o Maranhão passa nesse momento ao não ser auspicioso. O Moto precisa da vitória. E jogando diante do Maranhão, que também não passa lá uma boa fase, um bom momento, mas é um time um tanto quanto complicado. É um time difícil de ser batido. E jogando diante do Moto, então, um clássico, tudo pode acontecer. Mas ainda assim, mesmo que o Maranhão não passe um melhor momento, mas ainda assim tem um momento melhor do que o Moto. É o vice nesse momento, ou seja, está na vice-liderança aí da competição. Minha galera, então vamos nós esperar aí que o Moto se ajuste para essa reta final de competição, que o time consiga dar uma arrumada para o jogo diante do Maranhão e dos outros 2 jogos que estão faltando. Eu vou falar muito mais do Moto, sempre às 13 horas, com um trabalho completo, com entrevistas pós-jogo, que aconteceu diante do Cametá, o empate em 1-1, trazer de forma completa e a participação também da galera aqui no canal Laércio Costa Narrador. De olho no Papão do Norte, mas a coisa não está fácil para o professor Pedro Arley. Isso não quer dizer que a diretoria do Moto não seja mais radical e possa tomar uma decisão que seja até o afastamento do treinador. Grande abraço, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha. Acione o sininho aí para você ser notificado da nossa próxima live, do nosso próximo conteúdo. Um abraço, fique com Deus e até mais.